Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Almeida, de Manaus, parabenizando sua irmã Dorinha, completou mais um ano de vida sábado, parabéns Dorinha. Um alô especial para o Tarcísio Guimarães, é de Waterbury, aqui em Canérica, Estados Unidos. Thelma Dodge é de São Paulo, capital. Rosângela Tavares é de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Maria das Dores Moreira é de Parecis, Rondônia, pede orações especialmente pela filha Sônia. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós, cuidados, proteção, livramentos, por este dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que cada um esteja ouvindo, que seja abençoado por Ti e também tocado pelo Teu Espírito Santo, possamos entender, colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, têm as suas dificuldades, dê vitórias a cada um. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Abençoe a Dorinha, completou mais um ano de vida no sábado passado, e também abençoe a Sônia, filha da nossa irmã Maria das Dores Moreira, lá de Parecis, Rondônia, e todos os demais, Pai. Tenha misericórdia dos nossos filhos, abençoa-os, proteja-os, que nada de mal aconteça, especialmente nesses dias de carnaval. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo. Estamos esta semana falando a respeito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Comentamos isso ontem. Ela não se acaba. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Por isso nós não devemos temer em ir à presença de Deus e suplicar o perdão, suplicar misericórdia e forças para nós enfrentarmos a nossa luta do dia a dia. Todos nós temos problemas, mas a misericórdia de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Nós precisamos crer neste Deus que realiza grandes maravilhas e também está pronto a realizar prodígios naqueles que o buscam com sinceridade de coração. Davi é um exemplo clássico de como Deus perdoa as transgressões, os pecados. Davi, ele teve as suas fraquezas quando ele já era rei, e uma das fraquezas de Davi foi quando ele estava no terraço da sua casa, do seu palácio, e ele viu uma mulher em uma outra casa se banhando, e ele sentiu desejo por ela e pediu que a buscasse e a trouxesse ao seu palácio. E assim foi feito. Essa mulher, Batseba, ela era mulher de Urias, era um soldado que estava na batalha em prol do povo de Israel, e Davi então comete esse pecado de adultério. Sabemos que esse pecado ele continua valendo, porque está nos 10 mandamentos, não adulterarás, e a lei de Deus ela não muda e não mudou. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós somos assediados, que Satanás coloca diante de nós essa tentação. E é fácil qualquer ser humano ser tentado e cair, se não estiver buscando em Deus a força e estiver em comunhão com Deus. Davi, ele cometeu esse pecado de adultério, a mulher engravidou, e acontece que Davi manda buscar o marido dela, que estava na guerra, para ficar em casa com ela e possivelmente ter relações com ela, para que Davi dissesse e as pessoas pensassem que o filho era do marido dela. Mas quando Urias chegou, ele não entrou em casa, ele não se deitou com a mulher, ele disse que ele não poderia fazer isso porque o exército estava na guerra e ele não podia ficar em casa.
Isso aí era até uma lição para o rei Davi, que também deveria estar na guerra, mas estava em casa, não foi à guerra com o povo de Israel nessa ocasião. E por isso ele caiu no pecado. E depois então, Davi dá ordens, escreve uma carta, o próprio Urias leva essa carta para o comandante do exército de Israel, e nessa carta dizia que Urias deveria ser colocado na batalha, na linha de frente, para que fosse morto. E assim aconteceu. Então vejam, Davi, ele teve vários pecados em sequência, e o que nós sabemos é que normalmente um pecado leva a outro pecado. Mas quando nós buscamos a Deus e confessamos os pecados, Ele nos perdoa, e nós temos que abandonar esses pecados. Davi, ele recebeu a visita do profeta Natã, e Natã foi enviado por Deus a falar com Davi. Natã chegou ali, contou a história de uma pessoa que era muito rica, tinha muito gado, tinha muitos animais, ovelhas, e chegaram visitas na casa desse homem rico. E ele então mandou preparar uma comida, um banquete para as pessoas que estavam lá. Só que ele não pegou dos seus animais para fazer a festa. Ele pediu que fosse até o seu vizinho mais próximo, que era pobre, só tinha uma ovelha, e pegasse aquela ovelha e a matasse para fazer o churrasco lá para o pessoal. E assim foi feito. E então, depois que Natã contou essa história para Davi, Natã perguntou: o que deve ser feito com essa pessoa que agiu assim? Aí Davi disse: essa pessoa precisa pagar 4 vezes o que fez. E aí Natã, inspirado por Deus, disse: essa pessoa, Davi, é você. Você tem tantas mulheres, tem o seu harém, é rei, e vai lá e toma uma única mulher dessa pessoa e ainda manda matar o marido. E Davi realmente pagou 4 vezes o que ele fez de errado contra Urias e também por esse adultério. E Davi, ele disse: pequei. Quando Natã disse para ele que era ele, essa pessoa que havia tomado a única ovelha daquela pessoa pobre, Davi reconheceu, ele disse: pequei. Muitas das vezes, irmãos, nós também somos confrontados por erros que nós cometemos, mas nós procuramos arranjar desculpas, procuramos arranjar subterfúgios para não assumir a culpa. E Deus, ele vê o nosso coração, ele sabe exatamente o que está se passando conosco. Depois que Davi cometeu esse pecado e se arrependeu, aí ele escreveu o Salmo 51, que é uma oração que todos nós conhecemos e que nós deveremos fazer também, a cada dia, a cada momento. Davi começa o Salmo 51 dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Sim, irmãos, não vamos dizer assim: ó Deus, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, como aquele fariseu que estava orando lá no templo. Não, é clamar por misericórdia, irmãos. Nós não temos outra solução para a nossa vida espiritual e a situação que nós vivemos, nós não temos outra solução a não ser clamar por misericórdia. E aí Davi continua aqui no verso 1 ainda: por causa da tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade que tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. E o verso 10, que é conhecido de todos nós: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer.
Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Que oração profunda que nós precisamos fazer, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Deus está pronto, irmãos, a nos ouvir, a nos atender, a nos fazer vitoriosos nas batalhas que nós enfrentamos em nossa vida. Não duvide que Deus é poderoso, mas nós precisamos ser sinceros. Nós não podemos querer arranjar desculpas para os erros que nós cometemos, mas confessar a Deus. Assim como fez Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Leia o Salmo 51 quantas vezes precisar, meditando, orando e, se for necessário, chorando, porque todos nós temos pecados e às vezes esses pecados nos atormentam. Por quê? Porque nós não temos confessado a Deus e procurado abandonar esse pecado. Davi foi perdoado por esse pecado, esses crimes que ele cometeu, o adultério, a morte de Urias e também o engano que ele cometeu. E esta oração é para este caso desse pecado com Batseba que ele cometeu e a morte de Urias. Mas Davi teve outras quedas, mas ele sempre buscava a Deus. Por isso que Deus chama Davi como o homem segundo o coração de Deus. E nós também podemos ser pessoas segundo o coração de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados e abandoná-los e pedir a Deus misericórdia, perdão, forças e coração puro para que nós possamos viver em sua presença. Deus, ele não nega o perdão quando é confessado com sinceridade de coração. Nós queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e queria que você fosse sincero. Tem você confessado de coração os pecados? Tem a certeza do perdão daquilo que você cometeu de pecado? Pecado que nós consideramos graves, pecados que para os olhos humanos, são grandes pecados. Tem confessado de coração os pecados a Deus? Não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmos 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.